Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Boa tarde, pessoal. Nós estamos iniciando o nosso Gourmet na TV de hoje, nesse dia aqui. O calor que está fazendo em Porto Alegre hoje está impraticável quase. Para quem não tem ar-condicionado, lamento, ou ventilador bem forte. Mas, de qualquer maneira, aqui na RDC TV, canal 24, canal 524 da NET, vocês já estão acostumados dessa nossa repetição, mas é necessário para vocês fixarem. Esses dias, na beira da praia, um amigo meu passou e disse assim: o canal 24 já está funcionando aqui, lá em Atlântida, esse fim de semana. Fiquei feliz. O pessoal reclama que não consegue ver os programas muitas vezes, agora a RDC vai chegando por lá. E falando no Assum, eu hoje tive no Assum para dar uma retemperada aqui na nossa cozinha, Alessandro, e eu pedi, eu não tinha almoçado, então eu tinha que comer alguma coisa. Eu cheguei na padaria e pedi um pão de vinho, um pãozinho de vinho para ir sair comendo. Maravilhoso, eu acho que vou passar lá depois e comer de novo. Bom, feitos comerciais, que não são comerciais, é só um comentário de qualidade do assunto. Nós estamos hoje um dia muito agradável aqui. O Alessandro, que vocês já conhecem do programa, que já esteve aqui, do Mon Petit Chou, vocês lembram? Chou, repolho em francês, pequeno, então repolinho, meu pequeno repolinho. Isso aí é em função de carinho, de amor que ele dedica, não só à culinária, principalmente à culinária, mas também a algumas outras bases que ele tem por aí, né? É isso mesmo. O Alessandro, além de chefe de cozinha e do Mon Petit Chou, ele é advogado militante, né? E faz parte dessa cadeia de trabalho que essa profissão necessita e faz com que os seus membros suem muito mais com ou sem calor, né? E também o Jorge, que vocês não conhecem, que é pai do Alessandro, né? E que vai hoje conversar. Ele tem muita especificação, negócio de comida, então vai conversar conosco sobre essa. Alessandro, conduz aqui o teu pai ao nosso. Já tem experiência no programa, eu sabe que o cachê já está garantido. Sim. Então vai firme, conversa com o Jorge um pouquinho para a gente ver o que faz nisso aí. Tá certo. Calil, então, queria te agradecer pelo convite mais uma vez, é um grande prazer estar aqui contigo. E desde a nossa primeira conversa, a gente sempre falou da questão de sentimento e cozinha, né? E isso não tem como ser diferente quando a nossa família nos empurra, nos estimula, na verdade, a buscar... E a mesa para exatamente. Parte, né? Então, o Jorge, que é meu pai, ele sempre gostou irmão. de cozinhar. Ele não é pai, não é irmão, é pai, hein? Olha que ele é só cara de guri, mas já tem rodagem. E ele nunca foi do feijão com arroz, Calil. Ele sempre foi de uma coisa diferente, né? E isso, obviamente, por influência da minha avó, que gostava muito de cozinhar, da minha bisavó, do meu avô, que sempre passava no mercado público e comprava toda aquela aparelhagem de presunto cru, copa. Né? Então eu quis te trazer um pouquinho dessa minha origem, na verdade, na culinária. Muito bom. E trazer para ti algumas receitas fáceis de fazer, que teus telespectadores vão adorar também fazer em casa, que é diferente, porque vem do leste europeu, vem de um tempo também onde as pessoas não tinham muito dinheiro, né, para cozinhar, ou seja, elas aproveitavam muito mais o que tinha, elas substituíam, por exemplo, muito a carne por outros elementos, como o cogumelo, usavam muito as hortaliças, e eu acho que hoje existe uma tendência de voltar às raízes, né, da gente utilizar os produtos como um todo. Então é um prazer estar aqui contigo e vamos... Essa experiência, esse exemplo do leste europeu, principalmente o leste europeu, a Europa como um todo, que as guerras, essa coisa, mas o leste europeu, muitas vezes com esses conflitos constantes das diversas etnias que tem por lá e mudanças de país, essa coisa toda que viraram sempre conflitos, né? Realmente houve uma época, sempre é uma época de escassez, né? E isso imprimiu uma cozinha diferenciada, né? Exatamente. Até a própria comida, até a própria culinária judaica
a judaica, a que nós conhecemos aqui, tem muito do leste europeu, porque os imigrantes judeus que vieram para o Brasil lá no final do século XIX e XX, começo do século XX, trouxeram aquela experiência da escassez, né? Nós temos muito disso. Eu gosto de história culinária, então a gente vai lembrando isso, né? E tá tudo bem, nós estamos os dois conversando aqui, vai fechar o bloco, vai fechar esse nosso bloco e o Jorge não vai falar? A minha contribuição, tá? Já que quem é o cozinheiro, o chefe mas em casa tu vai, né? Sim, com certeza. Mas é justamente trazer, ainda mais com o tempo de vida, a gente traz outros elementos que não aparecem nesse tempero que é feito na comida. Perfeito. Porque uma das coisas que a gente aprende é que o espírito precede a matéria. Então, a comida que tu vais comer, ela representa muito daquilo que lembra, daquilo que foi colocado, o carinho, o amor, de toda uma história que tu tem dos teus antepassados, né? Sem dúvida. Então, como nós somos, de certa forma, um resumo disso, né? E a gente vai passando, o Alessandro já tem, a Valentina, que já veio aqui também. Isso. Né? A gente começa a observar que o sentimento que a gente tem, talvez, até como uma mensagem para o próprio telespectador, de que é preciso reviver aquela tradição do alimento como meio de atrair a união, a harmonia, a conversa, o relacionamento que se perdeu, né? Muitas vezes o pai já nem consegue mais conversar com o filho, se não tiver envolvido com o WhatsApp na mesa, que isso jamais, né, era admitido. Sim, mas não o pai nem da tanto, a gente chegava, olhava para o lado, já tinha bronca. Isso. Eu vejo assim, nem tanto pela propriamente a disciplina, mas pelo sentimento da união das pessoas, né? Então, o jantar e o almoço, ele trazia esse espírito, né? E que junto com ele vinham os pratos, mas os pratos não eram o fundamental. Claro. O fundamental justamente era a capacidade que se tinha de congregar, de unir as pessoas em torno do alimento. Sem dúvida. E o que eu percebia também na época, principalmente em relação a meus avós, né, é a maneira, né? Porque diz o seguinte, que tudo que a gente põe sentimento é diferente. Completamente. Então, o sentimento de quem cozinha, o objetivo que ele tem em fazer aquela comida, com que finalidade ele tem. E isso é que dá o tempero, independente de qualquer outro, né? Uma razão muito especial para as pessoas saborearem e se sentirem bem pela energia que se coloca, né? Tá certo. Eu acho que as tuas palavras aí estão muito boas. Aliás, está dentro do espírito que a gente quer transmitir aqui para o espectador. Porque eu sempre digo que a culinária realizada sem sentimento, sem carinho, ela não tem ela é a mesma receita que o Alessandro vai fazer agora com gosto, ele vai repassar para o espectador. O espectador vai ser, não ter prazer de cozinhar, não vai ficar igual, ele vai dizer que a culpa é dele. Não é, a culpa é de quem está elaborando de uma maneira sem ardor, né? E o congregamento da mesa é isso aí, a gente tem que transmitir, também é o sentimento de que aquilo faz parte de algo maior, que não é só a comida. Tem isso, né? Então, parece contradições, mas não são contradições, né? São coisas que dizem respeito a essa atividade culinária que a gente gosta muito, que tu, paralelamente à tua atividade de advogado, tu exerce com muita capacidade. O Alessandro, me diz uma coisa, e essas receitas, eu sei, são receitas de família ou são receitas, vamos dizer assim, da região de vocês? Não, na verdade são receitas que a gente sempre fez em família. Perfeito. Obviamente que a gente acaba alterando Claro. um ou outro elemento e Claro. aplica alguma outra técnica. Claro. Né? Mas basicamente eu te trouxe uma entrada, um prato principal e uma sobremesa que é muito certo. difundida entre a nossa família e que tenho certeza que todo mundo vai gostar. E, bom, isso é surpresa para cada um dos blocos que nós vamos ter para frente, porque senão eu vou ficar aqui quer dizer, esculhambar o roteiro da Alexia. Né? A Alexia é a nossa produtora. Eu, graças a Deus, eu tenho dito assim, com muito carinho, que ela chegou com vontade, com determinação, né? Substituindo o Henrique, que também não deixou, que não deixou nenhum, vamos dizer assim,
hiato com relação à saída dele, porque ele foi assumir outra responsabilidade na televisão, e a gente tem que justificar os profissionais que estão conosco, né? Tanto que esse estúdio aqui, nós tivemos modificação em função da sugestão dos nossos câmeras, principalmente, que depois a direção e os produtores acertaram, que dá um outro visual. A gente tem esse visual do pátio aqui da televisão, que ninguém conhecia, o nosso estúdio é um aquário, né? E depois que a gente passa para o lado de lá, muda assim, também o sentimento. O espectador fica mais entusiasmado com o que vê. E depois tem o pessoal, o Beto esses dias o pessoal estava em fila aqui esperando o resultado da nossa cozinha, de quem estava cozinhando, né? E então nós mostramos o pátio. Agora o pátio faz parte do nosso, vamos dizer assim, cenário, não é, Beto? Tá certo. Bom, então vocês já viram que o Jorge não é só curioso, né? Ele também é filósofo, né? mas nos trouxe a vontade. O que tu faz profissionalmente, Jorge? Eu sou consultor de marketing e trabalho com desenvolvimento de pessoas no ambiente empresarial. Isso é muito bom, né? E hoje cada vez mais é importante, né? Até para o empresário, principalmente, sentir, né, quais são as suas fraquezas e as suas qualidades para poder distribuir entre os seus, não é isso? Não é mais ou menos isso? Sim, porque o que chama a atenção, muitas vezes, é que a maioria das pessoas, quando vão montar o conceito estratégico, colocam promoção da pessoa, desenvolvimento da pessoa, e depois, na prática, quando a gente vai observar nas empresas, não fazem, não é coerente com aquilo que, teoricamente, gostariam de fazer. Então, um dos trabalhos que a gente faz é questionar isso, o alinhamento de propósito, que a gente chama, junto, né, com os colaboradores para fazer com que tenha comprometimento. Porque o comprometimento só vem se eu sei exatamente o que a empresa deseja. Sem dúvida. Senão eu sou meramente domesticado e não educado. Tá certo. E se eu sou domesticado, eu vivo por duas razões, recompensa ou punição. Se me derem alguma coisa, eu faço, ou então se me punir, também eu faço. E não é assim que a gente deve tratar as pessoas. Claro que né? não, realmente. Vocês vejam a importância dos nossos chefes de hoje, o Alessandro e o Jorge. Bom, com o Mon Petit Chou na praça, nós vamos encerrar esse bloco e vamos passar depois para o nosso significativo ambiente culinário. Até já, voltamos em seguida. Estamos apresentando Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Pessoal, estamos voltando com o Gourmets na TV, né, o Alessandro já está aqui. Não é o da Alessandro é domingo que vai entrar em campo, tá? Esperem. Né? Com 38 ele vai dar conta do recado esse ano naquilo que ele precisa. Né? Bom, de qualquer forma, o Alessandro ele vai iniciar a primeira etapa da demonstração dele, das escolhas dele de hoje, de comidas, comidas familiares. São receitas conhecidas, mas que do leste europeu, de onde ele é originário. E o primeiro prato, tenho certeza, vocês conhecem, a essência, a grande maioria, que é o tartar, né? Isso, é o stick tartar, na verdade, que a gente chama de hackpeter. Ele começou a ser muito difundido também agora em Porto Alegre e nas outras regiões, em razão das cervejarias. Né? As cervejarias artesanais, elas acabam oferecendo também é muito bom com cerveja e chopp, o tartar, aliás, pela origem mesmo, né? Sim, então basicamente ele é um patê, né, de carne crua, por isso tartar, né, onde a gente coloca basicamente o alho que a gente vai fazer aqui até para o telespectador aprender uma outra forma de inserir o alho dentro do alimento, a noz moscada, que é praticamente um coringa na culinária do leste europeu e também tem sido utilizada muito na culinária italiana. Sem dúvida. Né? O chefe Ravioli utiliza praticamente em todos os molhos brancos, né? Para dar sabor, para dar um toque também diferente, né? Um fundo, na verdade, para esses pratos.
A pimenta preta, pimenta do reino preta, o azeite de oliva, alguns colocam a gema de ovo, tradicionalmente se utiliza, mas a gente acabou muito mais colocando como opcional. Na origem alemã do Hackbitter que vai o ovo, né? A gema de ovo, alguns colocam até a parte, caso a pessoa queira inserir. Alcaparras também, muitas vezes, alguns colocam também para incrementar. Mas a receita básica é a carne moída, uma carne moída de primeira, geralmente e de preferência moída 2 vezes, porque ela consegue ficar bem com uma textura de patê mesmo, sem muitos grumos. Né? O alho, que a gente vai ensinar agora de uma forma bem diferente do usual, que faz com que esse alho ele não fique tão presente no paladar, já que tu vai comer esse tartar, esse hackpeter direto, né? Ou seja, não vai passar por um processo de cocção. Né? Então a gente pode começar aqui com alho, é interessante. Alho. Aqui a gente está com um dente de alho. Conseguimos aqui, Chico, tocar aqui o nosso alho? A gente passou a receita também para a Alexia, né? Ela deve ter passado aí também para passar na nossa programação. Então a gente coloca aqui o dente de alho, a gente coloca... Vou pegar aqui. Tá ótimo. Vamos lá. O alho e o sal. Eu vou tirar aqui, ó, só limpar aqui. A gente coloca o sal. Uma boa quantidade de sal, uma medida, o dobro do alho. Isso, exato. Então a gente vai pegar esse alho junto com o sal, que vai deixar ele com podendo fazer esmagado. Então a gente vai utilizar a faca de forma lateral e vai esmagando o alho. Olha que beleza. Junto com o sal. O que vai acontecer? Ele vai incorporando, na verdade, ao sal, e ele não vai ficar tão forte como se tivesse picado. Né? Então, na medida em que ele entrar dentro da receita com a carne moída, ele não vai ficar tão marcante, na verdade, no sabor. Nos temperos prontos, né, quando se compra o tempero com alho e com cebola, geralmente eles já usam essa técnica para que o alho tome conta de toda a mistura. Sim. Mas obviamente que o alho assim esmagado na hora tem outro sabor. Como toda especiaria, né? Tem um óleo essencial, né, composto dentro do alho, que faz toda a diferença. Tem que utilizar ele quanto mais fresco possível. Trazendo o pessoal para o espectador que está vendo trabalhar com alho e sal, eu gosto de fazer um tempero de saladas, principalmente. Eu gosto coisa de libanês, mas eu uso hortelã, salva, manjericão e manjerona, alho, tudo natural, alho e sal e pimenta do reino. Daí sim, a pimenta do reino no grão, né? E amasso tudo junto para fazer esse tempero. Eu acho que fica muito bom. Aqui a gente coloca um pouquinho de óleo, né, para servir de condutor aí para o que a gente vai temperar. Pode ser colocado também um pouco de pimenta vermelha ou de preferência. Perfeito. Olha que beleza que está aí nosso... E aqui vê como é rápido, fácil. Está pronta a nossa base aqui de tempero. Essa base, então, a gente passa para carne, né? A gente vai pegar aqui uma quantidade. Aqui a gente tem aproximadamente 400 gramas de carne, mas como a gente está fazendo aqui de demonstração, eu vou pegar aproximadamente 200. Né? A gente vai colocar o alho aqui. Aqui nessas 200 gramas tu tem uma cabeça de um dente de alho? Um dente de alho, um dente médio de alho. Aqui eu te trouxe uma sugestão de mercado. Uma sugestão bem diferente, né? São os temperos em cápsulas, né? Que é super simples. Né? Existe já no mercado, né? Para efetuar a compra. Então fica muito fácil da pessoa utilizar em pouca quantidade. Né? E a gente sabe que os temperos que já são ralados ou já são processados, o importante é interessante, apesar do custo dessa cápsula ficar mais elevado, na verdade, os temperos a gente sofre muito com relação à perda dele, porque ele perde a validade, perde a eficácia. Então, o tempero pronto, com essas cápsulas, é um problema resolvido, né? Com certeza. Pelo menos, né? Então, aqui a gente está colocando a noz moscada, a gente está colocando a pimenta do reino preta. Perfeito. E aí,
É a mão mesmo. Mão é mão. É mão é mão. Aí a gente vai misturando, a gente vai vendo que a textura já vai mudando para realmente um patê, um tartare bem diferente. Sem dúvida. O sal também é a gosto. A gente lembra que na carne crua, o sal ele não aparece imediatamente. Então tem que cuidar para não colocar muito sal. Eu estou acostumado a fazer kibinai, né? Kibinai é quibe cru. Sim. Então essa é uma grande verdade. Eu tempero quibe, por exemplo. Aliás, já fiz aqui na televisão, acho. Eu tempero o quibe, o sal, só antes do tempero, que é hortelã e cebola, que fazem parte e barra, que é pimenta árabe, síria. Eu coloco o sal antes, porque eu tenho muito receio de passar. Porque a gente faz em quantidade, né? E a gente sempre acha que tem pouco sal. Né? Você tem razão, a carne isso é o mesmo princípio, né? É o mesmo princípio. É o mesmo princípio, exatamente. Então a gente faz para uma apresentação bacana também, a gente pode colocar num prato. A forma de comer também, as bases, né, que a gente pode comer. Tradicionalmente se utiliza o pão multigrãos ou pão preto, Perfeito. Né? Mas eu estou trazendo aqui para ti um pão de fermentação lenta, um pão italiano, que eu acredito também que seja uma evolução aí dentro do que a gente acredita de sabor. Claro, a culinária, como tu sabes, tanto o nosso espectador está acostumado com essa possibilidade, a culinária ela é dinâmica, né? E a gente sempre pode, mesmo com o que é tradicional, nós podemos inovar, devemos inclusive inovar, né? E essa forma que tu está nos trazendo para o tartare, além de ser um tartare com outra receita diferenciada das mais tradicionais que nós temos aqui. Porto Alegre é uma cidade interessante, porque ela foi criada em cima de bares alemães, né? A culinária, grande parte da culinária de Porto Alegre foi criada nos bares de alemães aqui de Porto Alegre, tradicionais. Eu em meio minuto nomino mais ou menos uns 10 que existiam aqui, né? E ainda hoje nós temos alguns, né? Nós temos o Schopstubel, por exemplo, do Norton Lehnert. Nós temos aqui, tem essa tradição, né? O Walter, e assim são culinárias que no tartar é aquele tartar que o tradicional que tu está hoje trazendo uma nova, quer dizer, a tua experiência de tartar. Olha que coisa beleza. Então aqui para finalizar, Calil, a gente também trouxe uma mostarda, né? A gente sabe que a mostarda na cozinha do leste europeu e principalmente alemã, ela é muito importante. Isso. Porque ela dá acidez dentro da comida que geralmente é muito salgada, né? Que é de conserva, ou se fazia, obviamente, mais salgada até para conservação do próprio alimento, né? Certo. Então aqui a gente vai colocar uma mostarda rústica, certo, que ela dá um sabor também diferente, dá uma textura também dentro do tartar, que ele é um pouco... Muito bom. Que ele é um pouco pastoso, né? Claro. Então tu consegue dar também uma textura diferente e um sabor que vai ficar muito gostoso. Olha que ficou bonito, Tu vê que a gente fez os canapés, né, antes do Natal. Sim. Aqui não deixa de ser uma entrada interessante para a gente colocar. O telespectador aqui pode ver. Eu vou deixar 2 para a gente aqui experimentar, né? Mas, sem dúvida, nós não somos de ferro também, né? Vou botar aqui. Então aqui a gente faz aqui, ó. E isso é bacana também, Calil, agora para o verão, para happy hour, né? Claro. Tá na praia, não sabe o que fazer, pega uma carne moída, faz. Aquela que a gente falou, junta a turma lá para cozinhar junto. E hoje com esse sem número de condomínios e aí, o pessoal se juntando em confrarias, acho que impressionante, eles né? vão adorar. Muito bom. Esse aqui eu gostaria que tu experimentasse para ver se tu aprova. Vamos lá nessa aqui. Hoje eu não tenho concorrência com o Beto, já no começo do programa eu já vou começar, não tenho concorrência com o Beto, que o Beto comida crua ele não come. Né? Mas tem comida. Não tem nem cebola essa, Beto, mas tem aqui qualidade, olha aqui, ó. Prazer. Ó. Gente. E feitio, vê como é rápido também, né? Um tartar absolutamente diferente, que eu jamais imaginei em fazê-lo. E o tempero ficou leve e a mostarda deu um toque todo especial. Todo especial. Eu tenho a impressão
que aprendemos mais uma especiaria do Alessandro, do Petit Chou. Gente, com essa qualidade de tartar, diferente do que o Alessandro nos trouxe nesse bloco, eu quero dizer para vocês que em seguida nós vamos voltar. Estamos apresentando Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Pessoal, eu estou aqui trabalhando no intervalo. Eu trabalhei, inclusive a chefe Carol chegou aqui, né? Já tem tradição também de tartar, né? Já tive o prazer de fazer esse tartar que o Alessandro trouxe para nós, aqui no primeiro bloco. Ela não resistiu lá dentro da televisão e atravessou o pátio para... Mas, de qualquer maneira, eu terminei o bloco falando no tartar, comendo o tartar, provando o tartar e agora distribuindo o tartar para o nosso pessoal, inclusive para a Carol. Que já está degustando. Já está degustando, inclusive. Né? Bom, nós estamos aqui no segundo bloco. Foi muito bom esse tartar, realmente está aqui na nossa bancada. E o Alessandro vai continuar o trabalho. Agora nós vamos fazer um prato também tradicional, com muita tranquilidade, que tu vai dar a explicação toda para o nosso espectador. Tá? Alessandro, vai em frente. Então, assim, vamos tomar uma cervejinha, uma coisinha com assim. certeza, No meio do bloco, agora a gente começa os trabalhos, né? Que, afinal de contas, já estamos na hora da happy hour. Do happy hour, né? sem dúvida. E a comida hoje... E hoje eu não esqueci da cerveja. Hoje a gente vai degustar. E a comida hoje, ela permite, né? Sim. É aquilo que a gente falou, né? Essas comidas um pouco diferentes, mais temperadas, elas pedem uma harmonização, né? Sem dúvida, e a cerveja artesanal hoje, da forma que está difundida, tem para todos os gostos, né? Tem. Então, o bacana é que essa culinária, ela revive, né? Volta as pessoas se interessarem, então só ganho, né, para a gente que trabalha com isso. Tá certo. Calil, eu te trouxe duas opções, tá? Uma de prato principal e outra de guarnição, né? Obviamente tem várias outras receitas, mas essas duas eu acho que é muito interessante. O goulash, né, que é uma comida extremamente tradicional, né? A gente encontra geralmente em restaurantes mais étnicos, né? Como o Kanga, Kanga, né? ainda serve. Mas é um prato que ele pode ser comido como uma sopa, né? Ou seja, um prato único. Isso. Né? Porque ele contém também a carne, a cebola, os ingredientes todos, a páprica, né? Pode ser a páprica defumada, a páprica doce. Alguns cogumelos também, porque o que a gente vê é que as famílias mais pobres, que não tinham condição de comprar carne, elas tinham à disposição o cogumelo. E o cogumelo é uma fonte de proteína maravilhosa. Alguns também inseriram com o tempo alguns legumes, então transformou aquele goulash inicial em um sopão mesmo, para fome, para frio. E a gente trouxe aqui uma receita básica, né? Tá. Esse goulash aqui a gente já trouxe pronto, porque ele precisa de um tempo na pressão. Sim, sem dúvida. Mas basicamente o que vai? Vai o alho, né? Vai a cebola, e aí cortados em pedaços maiores. Aqui a gente trouxe uma carne, essa carne, pela experiência que a gente tem de cozinhar, que melhor se adaptou, que é o acém, né? O acém desossado já. É uma carne que é entremeada. E ela resiste ao cozimento. Ela resiste ao cozimento, exatamente diferente do músculo, por exemplo, que ele reduz muito e fica um pouco fibroso no paladar. É verdade. Então, o acém tu consegue comprar com um preço muito bom, ainda, porque a maioria das carnes de segunda viraram com um preço de primeira. Eu não consigo entender isso, eu não consigo entender. A gente patinho virou uma carne assim... O patinho, por exemplo, é quase o novo filé. Eu faço quibe, por exemplo, com patinho, que é o essencial. Né? Porque exatamente pela falta de nervo, pela ausência de nervos, é uma carne mais fácil de trabalhar. Né? Mas, e depois a textura dela. Pô, eu fui olhar esses dias, o preço dobrou, né? Tá quase perto do colchão mole. É um negócio inacreditável isso. Exatamente. Né? Mas tudo bem, cara, o negócio é negócio, né? Então, aqui a gente trouxe também o cogumelo, a gente trouxe um cogumelo Paris, que também é muito fácil de encontrar, que também tem um custo mais acessível para quem busca esse ingrediente. Temperinho verde, uma cebolinha,
um extrato de tomate. Aqui a gente pode também utilizar o tomate, mas os nossos tomates, tu sabe que são difíceis de encontrar. Difícil, Um tomate italiano que dê suco, a gente vê só esses italianos, os tomates verdes, né? Impressionante. Que na verdade não contribuem muito. Tu não consegue. Eu tento fazer, eu gosto de fazer molho de tomate. Agora, tomate, a consistência de tomate, molho é uma coisa, né? Agora, conseguir fazer um extrato com isso aí, tu tem que botar extrato dentro do molho para poder ele virar. E tu sabe que o Jorge, o meu pai, ele sempre gostou de tomar muito suco de tomate temperado, como um Blood Mary, só que tirando a vodka. Sem a vodka. E é bom também, né? Aliás, dizem, eu não sei, eu não tenho essa experiência, mas dizem que o Blood Mary, que o suco de tomate com uma pimentinha do reino de manhã cedo, tá ali o Jorge olhando ali, diz que é um grande... Ele ficou com vontade. Diz que é maravilhoso e um grande, vamos dizer assim, ingrediente para quem tomou umas na noite anterior. Dizem, eu não sei. Eu acho que é por aí. O gosto dele é esse. A predileção dele, eu acho que vai por essa necessidade. Mas, olha, nós estamos falando isso, mas sem vodka, né? De manhã cedo não dá, né? Porque daí é outro nome, isso aí. Essa coisa de rebater é meio perigosa. Mas, Calil, então, o que a gente vai fazer? A gente cortou com mise en place, e essa é uma dica também para o teu telespectador, né? Toda vez que se faz uma receita, o ideal é que se corte todos os ingredientes para depois ligar o fogão, começar o preparo em si. Então, o mise en place, ele consegue te confirmar quais são os ingredientes, qual é a sequência, as quantidades. Além de ficar bonito e bem organizado. Bom, tu tá no trabalho aí, tu faz como tu já trouxesse o goulash pronto, se tu então quiser a gente trouxe o goulash pronto, a gente então tempera a carne com sal e alho, pode ser daquela mesma forma que fizemos, a cebola cortada em pedaços maiores, os cogumelos, todos eles vão para a panela de pressão, junto com o extrato de tomate, a cerveja preta, que daqui a pouco vamos degustá-la também, né? E aí, esse aqui é o resultado, na verdade, desse trabalho, né? O goulash, até vou pegar aqui para tu ver como é que fica a consistência. Em torno de 25 a 30 minutos, né? Eu calculei uma meia hora, calculava uma meia hora, efetivamente. A panela de pressão, sempre quando começa a apitar, a gente abaixa o fogo, né? Certo. Isso também é uma técnica boa. Não desmancha tudo. Com certeza. Então você vê que ela incorpora bem o molho, vira realmente uma sopa, um caldo também que pode ser. E daí a textura, a forma de... tu que vais escolher, né? Claro, se vai virar... Se for no inverno, assim, pode ser uma sopa melhor, então se for uma reunião... Com mais carne, com mais legumes. Com mais legumes, né? Ou substituir a carne, né, para quem tem restrição. E aqui eu te trouxe uma guarnição de um nhoque. Tá. Né? Geralmente, do leste europeu e na cozinha tcheca, se usa o klês de batata como se fosse um nhoque grande. Né? Ou o spätzle, que é aquela massa como de nhoque, mas ela é espremida numa escumadeira e ela vai ganhando aquela textura. Esse ralador, a parte de cima, permite fazer um spätzle de boa qualidade. Né? É verdade. Isso aqui eu tive no assunto hoje de tarde para comprar umas coisas. Eu já falei hoje no começo do programa e comprei. Nossa cozinha não tinha um ralador. Acabei comprando um ralador e já estou dando exemplo. Pode fazer o spätzle aqui, sem problema. Calil, então eu vou colocar aqui na nossa panela. A gente coloca aqui o nhoque então na água fervendo. É rápido porque ele geralmente é pré-cozido, né? Claro. E aqui a gente vai pegar então o goulash, que está quentinho. Está quentinho o goulash. Para dar uma dica de composição do prato também. Aqui, ó. Vou pegar uma... isso aqui também. Eu sei. Eu sabia que tu estava procurando na nossa cozinha uma... Não precisa colocar sal no cozimento do nhoque, porque o molho também ele é bem vai temperado. compensar, né? O interessante também é que essa carne ela era feita para durar alguns dias. Então, por isso se colocava mais sal. A páprica ela também tem um poder também anti-inflamatório, como é a noz moscada. Sim. Então ela podia durar sem refrigeração alguns dias. Sem dúvida.
Põe no prato grande, põe no prato grande, que eu acho que fica mais bonito. Olha, então está o Alessandro fazendo a montagem do nosso gula. E tu sugere, além do nhoque, o spätzle ou o spätzle, o kless, também a gente pode trabalhar. O kless saiu de moda, né? Antes a gente encontrava bastante, né? Hoje não se encontra quem faça. Eu até, esses dias eu procurei uma receita de kless para poder fui procurar no Google, né, se é possível. Eu tenho um livro de cozinha alemã, né? E não encontrava. Eu disse, pô, é o vício, né? Quando não encontra as coisas, pergunta para o Google. Pergunta para o Google. Eu fui lá para pegar, eu queria me recordar da receita e não. Aqui a gente trouxe a páprica separada do molho, né, nesses nossos blisters aqui. Então a gente pode também incrementar o prato fazendo uma finalização bacana. O pessoal tem gostado de enfeitar os pratos também, eu acho que bom, acaba dando uma diferença. Uma máxima hoje que a gente come com os olhos. Também. Essa aqui Ó, Calil. Ó, que beleza. Que beleza. Vou colocar aqui pro nosso Chico, perto dele, para sentir o aroma, aqui perto da câmara dele. É uma beleza, Leri. Enfeite. Olha o nosso goulash aqui, ó. Que coisa linda. É um prato geralmente que se faz no inverno ou em clima frio, mas também nada impede que quando aqui, bate à vontade. No final de tarde, depois de uma piscininha do mar, a gente chegar com vontade de tomar uma cerveja. Dúvida. Aliás, falar em cerveja gelada, tá dando até uma vontadezinha. Calil, uma guarnição que a gente trouxe foi o repolho roxo. Certo. Mon Petit Chou, meu repolhinho, eu tinha que trazer para homenagear pelo menos a empresa. Muito fácil de fazer, né? O repolho roxo se encontra muito nos supermercados, muito fácil de achar, só que pouca gente sabe o que fazer com ele. Nós vamos completar esse repolho no bloco seguinte, junto com a sobremesa que tu vai elaborar para nós. Nós voltamos em seguida. Estamos apresentando Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Gente, voltamos para o último bloco, infelizmente, do nosso programa de hoje. Nós encerramos falando o Alessandro falando no repolho também como uma possibilidade de uma guarnição para o nosso goulash, né? Então ele está elaborando. Dá um toquezinho para o nosso espectador aí. Então o repolho roxo a gente faz um refogado simples com alho, bacon, cebola e o repolho roxo cortadinho. Qual a diferença aí a partir desse refogado para ele virar um repolho roxo doce? A gente vai inserir dentro desse refogado um açúcar ou mel, né? Antigamente se usava o mel até para dar um contraste, né? A cozinha alemã, tcheca, do leste europeu, ela gostava desses contrastes, né? De doce e salgado. Sem dúvida. Eles já buscavam o umami já nessa época e a gente nem imaginava. É verdade. Né? Então, a partir desse ponto que o refogado ganha corpo, a gente adiciona o açúcar. O açúcar. Né? Aqui a gente tá... Esse é o segredo do repolho roxo, né? Isso aí. Então, muitas vezes o repolho roxo ele é colocado em salada, só para quando ele é menos passado, né? Isso. Só para dar cor, mas ele tem várias outras utilidades, né? Inclusive eu adoro o repolho roxo. A gente coloca uma pitada de sal, porque todo doce também... Eu faço o repolho roxo até caramelizado. Eu adoro. A gente bota uma pitada de sal para dar também para ressaltar. É embaixo aqui. Ele já pegou aqui, ó. Tem cerveja que não falta hoje. Cerveja que não falta. Nós vamos tomar cerveja preta ou cerveja clara? A gente pode fazer um blend deles. Um mix, né? Um mix. Vamos fazer um mix. Eu gosto muito Aqui no Brasil se chama esse troço de carioquinha, não sei como é que é o nome. Moreninha, coisa que eu valho. Então o repolho roxo é rápido, é fácil
né? Ele pode compor também outros pratos que não só o goulash, né? Certo. E ele dá um toque também diferente, né? Dentro do contexto. Tu sabe, Calil, que eu já usei até a base desse refogado para canapés. É mesmo? Pra algumas brusquetas e o pessoal adorou. Teve uma ótima aceitação. Então aqui, vê que é super rápido, a gente já finalizou. Tá pronto o nosso repolho, ali. Olha só. Beleza. Vê que a cor dele ganha também um acréscimo, né? Nesse refogado. Coisa simples, né? Muito bom. Simples, muito boa. Muito bom. Vocês estão vendo o nosso suplá, eu já fiz referência nos programas passados, mas o suplá foi uma gentileza da Hilda. A Hilda é a proprietária do Pertucci. Pertucci é aquela galeteria que tem na Dona Laura, ali, aqui em Porto Alegre, de muita boa referência. Eu, aliás, quando fui, há alguns anos, eu fui jurado da Veja, aquele troço anual que a Veja tem, aquele exemplar anual, eu sempre colocava a Pertucci como uma das melhores galeterias, que continua sendo. Estou fazendo, isso não é propaganda, é qualidade. Qualidade gourmet a gente faz assim. Aqui a gente está colocando a sobremesa, já antecipando também. Essa sobremesa tu vai dar explicação depois. Essa sobremesa é diferente também. Tá certo. Que são os pasteizinhos de uva. Papeizinhos de uva. Vai explicar? Nós vamos aproveitar antes da sobremesa, nós vamos aproveitar e fazer um brinde, o Alessandro. Claro. Chega aqui, Jorge. Fazer um brinde, porque o final do programa parece despedida. Como nós não estamos despedindo de nada e a vida continua com muita alegria, nós estamos sempre reinícios. Sempre reinícios. Essa culinária maravilhosa que o Alessandro está fazendo para nós. Essa cerveja tem tudo a ver. Né? E é rápido, né, Alessandro? É super rápido. Eu trouxe ainda num formato de pastel menor. Sim. Para que a gente possa também degustar. Perfeito. Uma quantidade boa. A gente pode colocar um pouquinho do açúcar de confeiteiro ou não. Isso. E tem que cuidar só o recheio, porque como a uva ela tem bastante água... É recheio de uva, Ela é uva com açúcar. É a uva que tu deixa sorando por alguns instantes. Eu vou mostrar Pode acrescentar esta uva aqui, né? É a uva, aquela bem pretinha, aquela que tu só encontra em mercadinho. Aquela que se faz suco, que a mãe da gente faz suco. Exatamente. Essa uva aqui que o espectador está vendo, é isso aí. Deixa sorando no açúcar. E aí você esse pode é o recheio, colocar... tira a casca? Não, deixa com a casca. Com a casca. Com a casca, o sumo e o açúcar. O pastel tão recheado com a uva, tem que cuidar, principalmente para a criança que gosta de roubar o pastel antes da hora, para não se queimar com o suco. Mas passando aqui num pouquinho de açúcar de confeiteiro, ele pode ser consumido também morno, frio, da mesma forma. É uma opção muito legal de sobremesa. Pode acompanhar, inclusive, sorvetes, né? Porque é bacana dentro do sorvete ter um elemento crocante, né? E o pastel, acho que todo mundo gosta de um pastelzinho, né, Calil? Sem dúvida, não tem pastel. Olha, se falasse com sorvete, esse pastel com uva, eu vou antes do final do programa eu vou prová-lo, sem dúvida. Vou colocar aqui. Vou colocar isso. Colocar isso. Vou colocar aqui, ó. Bom, nós estamos aqui com a nossa bancada maravilhosa, ou seja, hoje o Alessandro trouxe para nós o tartar da sua família, que sem nenhum desmerecimento dos demais, estava muito bom, está aí mostrando na nossa tela. Trouxe o goulash, está aqui o goulash que com esse mise en place que ele nos mostrou, elaborou o prato final, né? Junto com o goulash, ele trouxe o acompanhamento do nhoque, que também se pode se sugerir que seja com um spätzle, ou o kless, né?
mesmo a próxima vez tu vai fazer vamos fazer um clês, com certeza. E o clês pode ser de pão, pode ser de batata, pode ser recheado. Pode ser de uva também. A avó fazia pode ser de uva. com recheado com uva e ela fritava farinha de pão e colocava por sobre o clês. Sobre o clês, Fica bom isso, hein? Muito semelhante àquela nossa do panko, né? É verdade. Interessante, essa eu não conhecia. Rechear o clês de batata com uva e depois colocar como molho em cima exatamente essa farinha de pão. Fica bom esse troço, hein? Barbaridade. Excelente. E a outra sugestão que o Alessandro nos trouxe, tá, foi o repolho refogado, o repolho roxo refogado com cebola, muito levemente, não é para fazer pirê, nem para fazer nada cremoso, é para ficar realmente acompanhando a textura do molho e da carne. Sim. Geralmente o repolho roxo ele acompanha uma vitela milanesa ou uma carne assada, purê. Muitas vezes o purê pode ser de batata, mas pode ser de maçã também. Se usava muito purê de maçã. Que é uma coisa simples também de fazer, é só maçã. E que não se vê. É só maçã, né? Purê de maçã é só maçã. Então ele acompanha a carne de caça, carnes mais salgadas, e ele cria esse contraste que eu acho que é super interessante. Tá certo. E o pastel de uva? Gostei muito do recheio desse pastel de uva, que é a uva mais simples que nós temos, que é essa uva preta aqui. Isso, eu sempre digo que é a uva que a minha mãe fazia suco de uva. Na praia, a gente passava um mês na praia naquela época. Quando a gente cozinhava? Como era bom, né? Cozinhava, pronto, a gente chegava em casa e a gente tomava suco de uva assim. Né? E então faz o suco de uva, ele é só isso, né? Só o açúcar. O açúcar e a uva. Fica desse jeito. Né? E isso tu recheia com a massa do pastel, e a massa normal. do pastel normal, recheia. Cuidar para não colocar muita água, porque daí ele inibe o fechamento da própria massa. Sim. Mas, de qualquer forma, vocês veem que é super rápido, fácil de fazer. E pode fazer o acabamento com açúcar de confeiteiro, pode colocar com canela. Eu já não colocaria canela, porque dela tira... Ela encobre, na verdade, o gosto dos outros ingredientes. Tá certo. Mas eu acho que está bem. Assim nós completamos o nosso roteiro de hoje, Alessandro. E para a gente, no final do programa, nós estamos tomando nossa cervejinha aqui com muita qualidade. Né? No final do programa, como é que vai o petit choux? Um bom petit choux está de vento em popa, né, Calil? A gente aproveita essa parte agora de verão, onde as pessoas se recolhem mais nos condomínios. Justamente para montar os cardápios novos, né? A gente tem recebido muitos orçamentos, muitos projetos novos, né, para o ano. Então é um momento também que a gente faz a autocrítica, ver dentro daquilo que a gente trabalhou no ano, o que a gente pode melhorar. Então tudo faz parte, né? Cada passo que a gente toma é com muito carinho. Desenvolver a boa gastronomia sempre e dar prazer, né? Exatamente. A gente tem que... profissionalmente não atuo nessa área, mas a gente gosta de é convidado para fazer jantares ou para dar sugestão de cardápio. Eu não digo que seja o melhor, mas é muito incentivador para a cabeça da gente, a gente pesquisar o que vai fazer, ou aquela receita tradicional que tu faz de alguma forma, tu adotar uma sistemática diferente. Olha, eu vou fazer uma janta hoje para 20 ou 30 pessoas, é diferente de fazer para 100, claro, né? Eu vou simplificar ali, eu vou sofisticar mais adiante. Isso é instigante, né? E o que é bacana também, o que a gente vê muito, Calil, que as pessoas cada vez mais fazem festas temáticas. Então facilita também para quem vai produzir, vai cozinhar, tu saber qual é a linha que tu vai seguir. Perfeito. Né? Então é uma boa opção, né, as pessoas buscarem também a cozinha do leste europeu. E tu já pode agora, tu já aprendesse tudo aqui, já te passei as técnicas, pode difundir aí livremente. Vamos lá. Pessoal, nós estamos com esse programa muito agradável com o Alessandro e com o pai dele, o Jorge. Eles são pessoas da mais alta qualidade gastronômica. Nós vamos fazer agora, para encerrar o nosso programa, vamos fazer um brinde definitivo. Já fizemos no começo, vamos fazer um brinde definitivo. Jorge, vem para cá, Jorge. Não te afaste de nós. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Vocês, eu tenho certeza que aproveitaram muito o nosso Gourmet na TV. Vocês tenham uma boa noite. Até amanhã no novo programa Gourmet na TV. Um brinde para todos.
Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade.